treco comigo. Então, muito bem. Gravando agora, boa noite a todos. Vamos trabalhar os 5 tópicos que serão cobrados na avaliação de primeiro bimestre da aula de ética geral e profissional. Vamos começar com o primeiro requisito, que é o chamado, primeiro tópico, que é o chamado requisitos para inscrição na OAB. Nós falamos aqui com vocês que esses requisitos constam do artigo 8º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Que requisitos são esses para inscrever-se como advogado? O que é necessário? 1, capacidade civil. 2, diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. 3, título de eleitor e quitação do serviço militar, ser brasileiro. 4, aprovação em exame de ordem. 5, não exercer atividade incompatível com a advocacia. 6, idoneidade moral. E 7, prestar compromisso perante o Conselho. Muito bem. São esses 7 requisitos que serão cobrados para que você possa se inscrever na OAB. Aí nós temos uma situação interessante, que é o parágrafo 2º do artigo 8º. Preste atenção nessa situação. Podemos ter advogados estrangeiros vindo para o Brasil e se inscrever aqui na ordem? Quem vai nos responder é o parágrafo 2º do artigo 8º. O que diz o parágrafo 2º? Vamos ler com atenção. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. Então, é possível que um estrangeiro ou que um brasileiro que estudou direito fora do Brasil se inscreva na OAB, desde que eles cumpram esses requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, revalidar o diploma. Segundo, preencher os demais requisitos do artigo 8º da Lei 8.906 de 94. Vamos dar um exemplo prático disso aí? Vamos imaginar que um americano formado em direito lá em Nova York venha para o Brasil com intenção de aqui advogar. Para que ele possa exercer a atividade de advocacia, ele primeiro, tem que revalidar o seu diploma. Feito? Como que se revalida o diploma? Tem que buscar uma instituição de ensino superior pública que ofereça o curso de direito para ele fazer a revalidação do diploma. Segundo, o que mais ele precisa? Ele tem que preencher todos os demais requisitos do artigo 8º, que são esses requisitos aqui. Ele tem que ter capacidade civil, tá? O diploma dele tem que ser ok e revalidado. Título de eleitor em serviço militar não precisa, porque o estrangeiro não tem título de eleitor nem presta serviço militar. Ele tem que ser aprovado em exame de ordem. Não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso. Então, a resposta é que é possível, sim, um estrangeiro inscrever-se como advogado aqui no Brasil, na OAB do Brasil, desde que revalide o seu diploma e preencha os outros requisitos. Mas e se eu for um brasileiro que fui estudar direito na Inglaterra? Eu vindo para o Brasil, eu posso me inscrever na OAB? É o próprio parágrafo 2º que vai te responder. Olha o que ele diz. Estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil. Então, se você fez direito na Inglaterra, se você vir para o Brasil, você vai ter que também revalidar o diploma. E terá que preencher os outros requisitos do artigo 8º. Alguma dúvida com relação a essa questão? Este é o momento de nós esclarecermos. Alguma dúvida com relação aos requisitos para se inscrever-se? Muito simples, né? É fácil mesmo. Vamos adiante, então, tá?
Qualquer dúvida, você pode interromper que nós vamos aqui responder. Mas isso aqui é simples, não tem segredo. Vamos adiante, vamos avançar um pouco mais. Este tema é um tema um pouquinho mais complexo, que é o tópico 2, impedimentos e incompatibilidades. Ele está lá na aula 3. Esses impedimentos e essas incompatibilidades, elas constam do Estatuto da Advocacia da OAB, que é a Lei 8.906/94, tá? O que são impedimentos e incompatibilidades? Nada mais são do que restrições impostas ao exercício da advocacia, prevista no artigo 27, 28, 29 e 30 do Estatuto da Advocacia e da OAB. O que diferencia uma da outra? As incompatibilidades se caracterizam por ser uma restrição total ao exercício da advocacia, enquanto os impedimentos geram uma proibição parcial. Então, aqui nós temos duas situações. Nós temos os impedidos e os incompatíveis. Os impedidos ficam impedidos, ficam proibidos parcialmente. Os incompatíveis ficam totalmente proibidos de exercer a advocacia. Está lá no artigo 27 do Estatuto. Olha lá. As incompatibilidades determinam a proibição total, o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. E aqui eu tenho um quadrozinho para facilitar, para você visualizar. Incompatibilidade é proibição total para advogar. Quando eu digo que alguém é incompatível, estou dizendo que ele não pode advogar em nenhuma situação. Impedimento é uma proibição parcial para advogar. Entendido? Então, vocês observem como que funciona. Os incompatíveis não podem advogar em nenhuma hipótese. Os impedidos, apenas parcialmente. Vamos agora lá no artigo para que a gente possa exemplificar as situações que ocorrem. O artigo 28, que trata dessa questão, ele vai tratar dos incompatíveis. Olha o que diz o artigo 28. O artigo 28 do Estatuto, tá? A advocacia é incompatível mesmo em causa própria com as seguintes atividades: chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Aqui merece uma atenção de vocês. Nós estamos dizendo, do que o artigo 28 diz, que a advocacia é incompatível, ou seja, torna a pessoa, o cidadão lá totalmente proibido de advogar. Mesmo em causa própria, ele não pode advogar. Se ele for chefe do Poder Executivo, vamos lembrar quem são os chefes do Executivo? No município, o prefeito. No Estado, o governador. No Distrito Federal, o governador do Distrito Federal. Na União, o presidente da República. E seus substitutos legais. Então, todos esses são incompatíveis. Vamos imaginar que eles se são advogados, eles são incompatíveis. Estão totalmente proibidos de advogar enquanto estiverem exercendo aquela função. Aí, em seguida, no inciso 1 do artigo 28, diz: e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Membros da mesa do Poder Legislativo. Vamos relembrar quais são nas esferas do Poder Legislativo. Na esfera municipal, o Poder Legislativo é a Câmara de Vereadores. Na esfera estadual, a Assembleia Legislativa. Na esfera do Distrito Federal, Câmara Legislativa Distrital. Na União, temos o Congresso Nacional, que é formado pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e o Senado. Então, aqui você atente para essa pergunta. Ou vou pegar um exemplo de um vereador. Se um vereador, exercendo o mandato de vereador, ele for membro da mesa, ele for presidente, secretário, tesoureiro,
ocupar qualquer cargo da mesa da Câmara dos Vereadores, ele torna-se incompatível enquanto ele estiver lá, exercendo aquela função. Ele não pode advogar em nenhuma hipótese. Ficou entendido isso? Então, a incompatibilidade, ela atinge os chefes do Poder Executivo e os membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. É também incompatível os membros de órgão do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juiz classista, bem como todos que exerçam a função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta ou indireta. O 3, ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações, em suas empresas, controladores ou concessionários de serviços públicos. E o 4, ocupantes de cargo ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exerçam serviços notariais e de registro. Chamo a atenção mais uma vez para vocês para esse inciso 4. Nós falamos que todos aqueles ocupantes de cargos ou funções em órgãos do Judiciário são incompatíveis. Porém, é interessante você observar que não é só os magistrados, os desembargadores, os juízes dos tribunais superiores que são incompatíveis. Todos aqueles que exercem função ligados, direta ou indiretamente, ao Poder Judiciário, são incompatíveis. Inclusive os que exercem atividades notariais de registro, são os cartorários, né? Então, vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que o Wilson, após fazer o curso de Direito, passar na OAB, está inscrito, venha a ser convidado para ser assessor de um magistrado aí na comarca de Várzea Grande. A partir do momento que o Wilson estiver nomeado como assessor de determinado magistrado, ele torna-se incompatível. Ou seja, ele não pode exercer em nenhuma hipótese a atividade de advocacia enquanto estiver ocupando o cargo. Ficou entendido? Simples assim, né? Aí o artigo traz mais outras situações, né? Ocupante de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Bom, atividade policial de qualquer natureza torna incompatível aquele que a exerce. Militares de qualquer natureza nativa, marinha, aeronáutica, exército, enquanto estiver na ativa, são incompatíveis. Policiais militares, policiais bombeiros militares, policiais civis, todos são incompatíveis. 6. Ocupantes de cargo ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Todo aquele que for fiscal de tributos, fiscalizar ou lançar tributos, ou arrecadar, ou tributos ou contribuições para fiscais, tornam-se incompatíveis. O 8, ocupante de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Os gerentes de bancos, inclusive de banco privado. O gerente do Bradesco fica incompatível, o gerente do Itaú, o gerente do Santander, o gerente do Banco do Brasil e assim por diante. Se estiver ocupando o cargo de gerência, tornam-se incompatíveis. Tá? São situações que tornam essas pessoas incompatíveis. O artigo 29 também trata dessa questão com referência aos procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta e indireta, fundacional, são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura. O que nós queremos dizer com isso aqui? Que os procuradores gerais, advogados gerais, defensores, só poderão exercer a advocacia vinculado à função que eles exerçam. Se é o procurador, na função de procurador. Se é advogado geral ou defensor, daquelas funções para as quais eles estão nomeados, tá? Lembrando vocês, então, que com relação às incompatibilidades,
nós temos que observar, primeiro, que o incompatível fica proibido totalmente de advogar. Quem são eles? O chefe do Poder Executivo e os membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais, tá? Além desses outros que nós vimos aqui. Não esquecendo que os ocupantes de cargos ou funções vinculados ao Poder Judiciário, direto ou indiretamente, também ficam incompatíveis. Perfeito? Saindo das incompatibilidades, nós vamos adentrar nos impedimentos. Observe vocês algo interessante. Se o incompatível não pode advogar em nenhuma hipótese, está totalmente proibido de advogar, os impedidos não estão totalmente proibidos. Eles estão apenas parcialmente impedidos. E aqui vale aquela regrinha que a gente explicou para vocês em aulas passadas, que o servidor não pode advogar contra quem lhe paga, contra a fazenda pública que paga os seus subsídios ou salários, tá? Então, vamos ver o que diz o artigo 30. Nós vamos tratar agora dos impedidos, tá? E os impedidos, vocês sabem, pode advogar parcialmente. Vamos ver? O que diz o artigo? Artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia. 1. Os servidores da administração direta, indireta ou fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. O que nós queremos? O que o artigo 30 quer dizer no inciso 1? Se você é servidor público da administração direta, ou seja, de qualquer secretaria, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você trabalhe no município de Várzea Grande, na Secretaria de Saúde. Aí você formou-se em Direito, passou no exame da ordem, inscreveu-se lá na ordem, né? É advogado. Mas continua servidor do município de Várzea Grande. Neste caso, você fica impedido de advogar apenas contra o município de Várzea Grande. Você pode entrar com ações contra os municípios de Cuiabá, Poconé, Livramento, qualquer município que você quiser, exceto o município de Várzea Grande. Por quê? Porque você trabalha lá, seu vínculo é lá e é ele que te paga. Então, o impedimento é parcial, tá? Um outro exemplo. Desculpe. Vamos imaginar que você é advogado, mas é também servidor público do Estado de Mato Grosso. Você trabalha na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. E é advogado. Neste caso, você está impedido de advogar contra o Estado de Mato Grosso. Pode advogar contra qualquer município do Estado, advogar contra qualquer outro Estado que não seja o de Mato Grosso, e pode advogar contra a União. Tá? O impedimento é apenas contra o Estado de Mato Grosso. Ricardo pergunta: quando o senhor fala servidor público, você aplica também aos comissionados? Sim, Ricardo. Boa pergunta. Nós temos, nas categorias de servidores públicos, nós temos os servidores públicos efetivos, aqueles concursados, e nós temos aqueles chamados comissionados, são os cargos de confiança, né? De livre nomeação e exoneração. Quando eu digo que é impedido, refiro inclusive a eles, tá, Ricardo? Aos servidores efetivos e aos servidores comissionados, tá? Enquanto estiver comissionado, ele está impedido, porque a fazenda pública que paga os seus subsídios, né? Ele não pode advogar contra. Ok? Muito boa pergunta, Ricardo. Então, se você agora, vamos imaginar que você trabalha num ente federal e advogado. Vamos imaginar que você trabalha no INCRA, que é uma autarquia federal, mas também é advogado. Você está impedido de advogar apenas contra a União. Você pode advogar contra todos os estados que você quiser, todos os municípios que você quiser. Agora, contra nenhum órgão da União você pode advogar. Perfeito? Por que eu não posso advogar?
porque você é servidor público federal e não pode advogar contra a fazenda pública que te remunera, que te paga. Tá ok? Tem uma exceção que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Mas vamos seguir lá no inciso 2 desse artigo 30. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Olha aqui, gente. Se você é membro do Poder Legislativo, você está proibido, em linhas gerais, de advogar contra, você está impedido de advogar contra entes de direito público, tá? Você só pode advogar na esfera privada. Na esfera privada. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro, aqui fala membros do Poder Legislativo. Agora, lembra vocês que se você for membro do Poder Legislativo, mas fizer parte da mesa do Poder Legislativo, aí você é incompatível, tá? Agora, se você só é membro, você só é vereador, ou só é deputado estadual, ou só é deputado federal, ou só é senador, mas não ocupa cargo na mesa, você fica impedido. Você fica impedido de advogar contra entes públicos. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que nós tenhamos um deputado estadual que seja advogado, aqui em Mato Grosso. Ele poderá fazer um divórcio de um cliente dele? Ele é deputado estadual, não faz parte da mesa, e ele tem um amigo que quer divorciar-se, e ele é advogado, pergunta-se, ele pode fazer esse divórcio? Ele é deputado estadual, mas não faz parte da mesa. Pode, Ricardo. Muito bem. Pode sim. Porque é na esfera, né, Tânia, privada. Ele não pode advogar contra entes públicos. Aí não pode. Vamos ver uma outra situação. Você tem um deputado que agora é membro da mesa. Hoje teve eleição na Assembleia Legislativa, foi eleita nova mesa. O Botelho reelegeu pela terceira vez como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Vamos então aqui imaginar que um deputado estadual, que é advogado, vai fazer parte da mesa da Assembleia Legislativa. Aí ele é procurado por um eleitor que quer entrar com uma ação contra a Energisa. Contra a Energisa, que é aquela empresa que é responsável pela distribuição de energia aqui no estado de Mato Grosso. Ele pode, como deputado, membro da mesa, não pode, né? Não pode. E se ele não for membro da mesa, só for deputado, pode? Deputado simples. Não pode, Wilson. Não pode. Por quê? A Energisa é concessionária de serviço público. Essa é uma pegadinha danada para, às vezes, nos tirar, né? Então, ele é impedido de advogar, olha lá, ó, no inciso 2, empresas concessionárias. Ele não pode advogar contra a Energisa, contra a Águas de Cuiabá. Tudo que for ente público, ele não pode advogar contra, tá? Ficou entendido assim? Só na iniciativa privada. Ele pode executar um cheque de um amigo dele, ele pode entrar com ação de direito do consumidor, menos contra órgãos públicos, tá? Entes públicos. Agora, no inciso 2 tem um parágrafo que está no vermelho. Preste atenção quando tiver algo no vermelho, porque é algo que saiu da normalidade aí. Parágrafo 1 do artigo 30. Não se inclui nas hipóteses do inciso 1 os docentes de cursos jurídicos. Olha que interessante. O professor da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, que dá aula no curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, ou na Unemate, ou de qualquer ente público desse aí, pode advogar contra tudo.
Ele não está impedido de advogar. Ele pode advogar até contra a universidade que ele trabalha nela, desde que ele seja docente de cursos jurídicos. É uma exceção que a lei abriu. Então, essa é uma exceção. Tá? Ele não tem impedimento nenhum. Então, se eu sou professor da Unemate, eu posso entrar com ação até contra a Unemate. Se eu sou advogado, eu posso entrar ação até contra a Unemate. Porque é uma exceção que a lei abriu. Perfeito? Dúvidas? Teria alguma? É hora de a gente tirar essa dúvida. Esses impedimentos e incompatibilidades é um tema que às vezes a gente fica meio na dúvida, né? Mas é simples, gente, é muito simples. Você pode... Faça uma leitura nos artigos de 27, 28, 29 e 30, e você esclarece tranquilamente, tá? Não precisa decorar nada, é só para você ter essa ideia. A única pegadinha que vocês têm que ter atenção é com relação aos membros do poder legislativo. Se eu sou vereador e sou presidente da Câmara de Vereadores, eu fico totalmente proibido de advogar. Ou seja, eu sou incompatível. Agora, se eu sou vereador e não ocupo nenhum cargo na mesa, aí eu sou impedido. Eu só não posso advogar contra entes públicos, de direito público, né? Entes de direito público. Tá? Só você anotar esse macete. O vereador que deixa dúvida, Tânia. Qual a dúvida, Tânia? Você tem... essa regrinha, ela vale para vereador, deputado e senador, tá? Então, você tem que ver o seguinte. Se eu falar que o vereador é secretário da Câmara Municipal, se ele pode advogar, o que você acha? Ele é secretário da Câmara Municipal. Ele é incompatível ou impedido? O que você acha, Tânia? O Wilson, ou Andressa, ou quem está me ouvindo. O vereador é secretário da Câmara Municipal. Ele é incompatível ou é impedido? O que vocês acham? Vamos ajudar a tirar a dúvida da Tânia. Um vereador que é secretário da Câmara. Ele é, Ricardo, incompatível enquanto for secretário, Ricardo. Ele está totalmente proibido de advogar. Ele é membro da mesa. Secretário faz parte da mesa, tá? Ele faz parte da mesa. Se ele faz parte da mesa, ele não é impedido, ele é incompatível, tá? Agora, esquece esse vereador. Aí eu tenho um outro vereador que não faz parte da mesa, ele só é vereador. E aí? Ele é incompatível ou é impedido? O que vocês acham? Um vereador simples, ele não faz parte da mesa. Aí ele é impedido. Muito bem, Wilson. Aí ele é impedido. Ele não pode advogar contra ente de direito público, mas ele pode advogar na iniciativa privada. Simples assim. Fez parte da mesa? Incompatível. Não pode advogar em nenhuma hipótese. Não faz parte? Impedido. Fácil assim, né, Tânia? Simples assim, né? É aquele roteirinho, esse esqueminha que eu botei aqui, aí, ó. Quando for incompatível, proibição total. Quando for impedido, proibição parcial. Tá? Boa noite, Betânia. Seja bem-vinda. Agora ficou claro, né, Tânia? Vamos seguir um pouquinho? Então vamos para um outro tópico. Direitos, é o tópico 3. Direitos e prerrogativas do advogado. Está lá na aula 4. Na aula 4. Tá? Vamos ver com relação a esses direitos e prerrogativas do advogado. Aqui também é importante, tá? Se vocês tirem dúvidas para a gente, quando encontrar se porventura alguma questão dessa tiver lá na nossa avaliação, não ficar em dúvida na sua resposta. O Estatuto da Advocacia traz no artigo 7º, do inciso 1 ao 21, os direitos e prerrogativas dos advogados. Do 1 ao 21. Se nós formos analisar todos eles, nós não vamos passar a aula a noite todinha aqui, não vamos terminar, né? Então, eu coloquei apenas os principais
e chamar a atenção para vocês deles, e aí, com essas informações, vocês serão capazes, tranquilamente, de responder os questionamentos. O artigo 7º diz: são direitos do advogado. 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Gente, quando você se inscreve na OAB e recebe a sua carteira de identidade profissional da OAB, você pode advogar em qualquer estado do Brasil. Ela vale em todo o território nacional. Tem aquela ressalva, lembram? Que nós temos 2 tipos de identidade profissional da OAB, 2 tipos de carteira profissional da OAB, né? Eu tenho a principal e a suplementar. Isso? Se eu for advogar com mais de 5 processos fora do território de onde eu estou inscrito, eu tenho que fazer a suplementar, tá? Mas se eu for fazer advogar esporadicamente, não preciso. Mas esse não é o caso aqui que nós vamos tratar agora, tá? O inciso 2, eu chamo a atenção de vocês nele. Ele é importante. Olhe bem, vamos interpretá-lo para não deixar dúvida. O inciso 2 do artigo 7º diz o seguinte: a inviolabilidade de seu escritório local de trabalho, bem como os seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Olhe bem. Primeira pergunta. A inviolabilidade, ela é relativa ou ela é definitiva? Não há possibilidade de quebrá-la em nenhuma hipótese. O que vocês acham? É possível uma busca e apreensão num escritório de advocacia ou no local onde o advogado trabalha? O que vocês acham? Muito bem, todo mundo já matou aqui, né? É possível sim, é possível, claro. Claro. Muito bem, vocês estão afinados nisso aí. Gente, a inviolabilidade, ela refere-se ao exercício da advocacia. Agora, se for o advogado que estiver cometendo a infração, pode, sim, o magistrado determinar uma busca e apreensão em documentos que possam trazer provas para o crime que o advogado está cometendo ou cometeu. Tá? Mas, em nenhuma hipótese, pode pegar documentos de clientes desse advogado. Tá? Vamos imaginar, uma loucura aí, que um colega advogado esteja fraudando a Previdência. Tenha buscado fraudar a Previdência. O magistrado, tendo certeza disso, pode determinar uma busca e apreensão. Essa busca e apreensão tem que ser acompanhada por um membro da OAB, que vai nesse local lá e vai buscar prova que esse advogado está fraudando a Previdência. Mas não pode mexer em nada de processos que envolvam os seus clientes. Então, por isso que a gente fala que essa inviolabilidade ela é relativa, tá? Ela garante o cliente, não o colega advogado. Perfeito? Outra garantia, outra prerrogativa do artigo 7º, está lá no inciso 3, comunicar-se com o seu cliente, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis, militares, ainda que considerados incomunicáveis. O advogado tem acesso ao seu cliente em qualquer hipótese, com procuração, sem procuração. O cliente tem o direito de falar com o seu defensor, tá? O seu advogado. 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade dos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. Já discutimos isso aqui bastante em sala de aula, lembram? Lembram-se? Advogado, se for preso em flagrante, em razão do exercício da sua atividade profissional, só poderá ser feita a lavratura do auto de flagrante com a presença de um representante da OAB. Se não tiver o representante da OAB, aquele flagrante vai ser nulo.
Não terá nenhuma validade, tá? Agora, se o advogado for preso em outras situações que não envolvam o exercício da sua atividade, aí não tem direito ao acompanhamento do representante da OAB. Vamos dar um exemplo? O advogado sai de uma festa e é detido numa barreira por estar embriagado e é levado para a delegacia. Neste caso, ele não tem direito ao representante da OAB. Basta que o delegado, no outro dia, comunique esse fato à respectiva seccional, tá? Então, a garantia é só se estiver no exercício da sua atividade profissional. Trabalhando. O inciso 5 está em vermelho porque é importante vocês entenderem o que nós queremos colocar aqui. O inciso 5 é uma prerrogativa importantíssima. O advogado não pode ser recolhido, preso, antes de sentença transitada em julgado, se não está em sala de Estado Maior, com instalações de comunidades codignas assim reconhecida pela OAB e, na sua falta, em prisão domiciliar. Essa reconhecida pela OAB, lembra que foi retirada, não existe mais. Então, resumindo, o advogado só pode ser preso, em caso de ser preso, ele só tem que ser levado ou para uma sala de Estado Maior. Se não tiver uma sala de Estado Maior, ele irá para a prisão domiciliar. Então, vamos imaginar, isso ele vai ficar preso durante todo o trânsito do processo, tá? Vamos imaginar que um advogado venha a ser preso em flagrante, né, tudo ok, a prisão dele, e não tenha uma sala de Estado Maior. O juiz não pode determinar que ele fique na cela. O juiz tem que mandá-lo para a sua prisão domiciliar. Ok? Onde tem sala de Estado Maior? Corpo Bombeiro. Tem sala de Estado Maior. Aqui em Cuiabá, né? É o Comando Geral da Polícia Militar. Tem sala de Estado Maior. E não tendo vaga, prisão domiciliar. Perfeito? Alguma dúvida com relação a isso? Não, é muito simples, né? Essa prerrogativa é muito simples. Aí vem as outras prerrogativas, né? Ingressar livremente em sala, dependências em edifícios, e aí vai, tá? Vocês façam só apenas uma leitura, são 21 prerrogativas, tá? Não precisamos detalhar cada uma delas. As mais importantes que eu chamei a atenção de vocês estão lá em vermelho. Aí, partimos para o número 4. Mandato, procuração e subestabelecimento, que é motivo da aula 7. É importante a gente entender o seguinte: o artigo 5º do Estatuto estabelece que o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Qual que é? Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Qual que é a prova do mandato? Como você prova que você tem um mandato de um cliente seu? Através de que instrumento? Vamos lá? Só já está com o cérebro já voltado para o feriadão esticado. Mas vamos pensar. Como você comprova o mandato de um cliente seu? Muito bem, Ricardo, com a procuração. Então, o instrumento, né, que comprova o mandato é a procuração. Então, você, quando for representar o seu cliente, você vai ter uma procuração, vai fazer uma procuração dele para você, né, te dando poderes para representá-lo, tá? Mas o parágrafo primeiro traz uma questão interessante. O advogado afirmando urgência pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Vamos imaginar que o seu cliente te liga fora do estado. Ele está lá em Maceió e com essa pandemia não tem voo para aqui, não tem como ele mandar urgente uma procuração, e ele tem um prazo que ele precisa cumprir e ele tem de qualquer jeito resolver essa questão. Você pode ingressar no processo
solicitando o prazo para juntar a prova do mandato, que é a procuração. Tá? Você vai ter 15 dias para juntar essa procuração e pode ser prorrogável por mais 15. Perfeito? É uma prova, né, da boa-fé que o advogado possui. O parágrafo 2º. A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Então, semestre que vem vocês vão estar lá no núcleo, né? Vocês vão lidar bastante com procurações, aquela coisa disso. Vocês vão ver que ela traz uma série de poderes para você. Agora, existem situações que os poderes têm que estar especialmente citados lá. Por exemplo, levantar alvarás para que você receba valores devido ao seu cliente, tem que estar isso lá na procuração. Senão você não pode fazer em seu nome, tá? Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes deste prazo. É o seguinte: o advogado pode, a qualquer instante, renunciar ao mandato. Isso é uma prerrogativa do advogado. Só que, para ele renunciar, ele tem que comunicar ao cliente e, mesmo assim, ele ficará responsável pelo processo por 10 dias. Da data do comunicado, né, que o cliente recebeu, você ainda é responsável pelo processo 10 dias. A não ser que o cliente constitua um advogado antes, aí você está fora. Tá? Mas não é só assim, renunciei e vou embora. Não. Por 10 dias você é responsável. Só pode, o mandato só se encerra ao findar os 10 dias ou se o cliente contratar outro advogado antes. Tá? É o que... Aqui está o instrumento legal para isso tudo que nós estamos falando, né? Para que o advogado possa efetivamente representar o seu cliente perante o Poder Judiciário, deve receber expressas autorizações dele. Nesse sentido, é importante observar o que dispõe o artigo 5º do Estatuto, e é o que nós falamos, né? Você tem 15 dias para, se tiver urgência, você tem 15 dias para apresentar a procuração, prorrogável por mais outro tanto, né? Procuração, o foro em geral, você, se exigir poderes especiais, tem que constar dela, e se você renunciar, você continua responsável 10 dias pelo processo. Perfeito? Além dessa questão, há também o problema da extinção do mandato. Quando extingue o mandato? O parágrafo 3º do artigo 5º diz o seguinte: o advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Aqui que nós falamos lá. A renúncia é prerrogativa do advogado. Agora, ele fica responsável 10 dias pelo processo do seu cliente, a não ser que o cliente contrate outro advogado. E, para isso, esses 10 dias é contado a partir de quando? É a partir da data que o cliente recebeu o comunicado da renúncia. Tá? Revogação do mandato. Renúncia é prerrogativa do advogado. Revogação é do cliente. Então, o cliente pode revogar o mandato. O artigo 17 que diz isso lá. Ó. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Ou seja, se o cliente te revoga o mandato, ele tem que pagar o trabalho proporcionalmente que você executou, tá? Até onde você foi, é devido pelo cliente o pagamento dos honorários. Inclusive, se aquela ação vir a ter sucesso, a condenação de sucumbência, você tem proporcionalmente o valor daquela sucumbência. Combinado? Alguém tem alguma dúvida? Seria o momento da gente esclarecer. Vocês estão observando que é simples, não tem assim maiores dificuldades que nós vamos fazer.
Com relação à procuração, mandato, teríamos alguma dúvida? Seria o momento. Mandato, procuração e subestabelecimento. Então, antes de vir para cá, vamos falar do subestabelecimento. O que é o subestabelecimento? Quem pode dizer para mim? O que é o subestabelecimento? O que seria o subestabelecimento? Quem poderia me auxiliar? O que é o subestabelecimento? Vamos lembrar? Então, vamos explicar aqui. Subestabelecimento é quando você, que é o advogado que recebeu o mandato, que recebeu a procuração, não pode praticar determinado ato ou está renunciando àquele mandato, você subestabelece para outro. Ou seja, você transfere os poderes que o mandante te deu para outro. Tá? Esse subestabelecimento pode ser para praticar apenas um ato ou dois, ou para cuidar do processo todo. Então, tá? Então, são duas situações que nós temos aqui. O estabelecimento é você transferir para outro os poderes que você recebeu do mandante. Tá claro? Então, vamos. Tem certeza que o subestabelecimento não há nenhuma dúvida? Vou adiante. Tá claro, né, Tânia? Então, tá tranquilo. Então, vamos adiante. Sociedade de advogados. E as várias formas de exercer a advocacia. Lembram que a gente falou que você, para exercer a advocacia, você pode ser autônomo, você pode ser empregado, ou você pode constituir sociedade de advogados. Se você opta por ser autônomo, significa dizer que você vai advogar como um profissional liberal, sozinho, né? Não vai estar constituindo sociedade com ninguém, e nem vai ter vínculo empregatício com ninguém. Neste caso, você é um profissional liberal, como tantos outros profissionais liberais têm aí, que vai prestar serviço de advocacia. É muito comum muitos atuarem como profissionais liberais autônomos, né? O problema é quando aumenta o número de clientes, e aí você começa a ficar impraticável você atender a toda a demanda. Mas é uma das possibilidades que nós temos para exercer a atividade advocatícia. A outra possibilidade são os advogados empregados. Muitas vezes, você faz a opção por trabalhar vinculado a uma empresa como empregado, onde você vai ter tanto direitos amparados pela CLT, como pelo Estatuto, que trata do advogado empregado, e nós vamos ver ali na frente sobre essa questão, tá? O advogado empregado, ele pode ser empregado de sociedades que não são de advogados, né? Sociedades mercantis, comerciais, mas pode também ser empregado de sociedade de advogados. A outra forma de advogar é a sociedade de advogados, que é a chamada sociedade simples. E uma nova que surgiu em 2016, que é a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Então, são essas as formas que nós temos para exercer a atividade de advocacia. E vamos ver a primeira delas. Onde está a base legal de tudo isso? Está lá no Estatuto nosso, a Lei 8.906, que diz no artigo 15: os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir-se sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Então, eu tenho aquelas opções que nós vimos lá, né? Autônomos, empregados e sociedades. Sociedades têm duas formas. Ou sociedade simples, de prestação de serviço de advocacia,
ou a sociedade unipessoal de advocacia, que também está regulamentado aqui. Vamos, então, ver. Se eu fizer a opção por trabalhar em sociedade, quais são os requisitos para eu formar essa sociedade? Onde que eu registro? E a partir de quando ela passa a existir? Tanto a sociedade de advogados simples como a sociedade unipessoal de advocacia. Primeiro requisito para formar: formar-se somente por advogado inscritos e não proibido de advogar. Sociedade, já diz, sociedade de advogados. Ela só pode compô-la quem for advogado inscrito na OAB e não tiver nenhuma incompatibilidade, ou seja, não for proibido de advogar. O artigo 16 do Estatuto traz isso aí. Ó. Não são admitidas a registro, nem pode funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoas não inscritas como advogado ou totalmente proibida de advogar. Agora, uma perguntinha para colocar o cérebro para funcionar. Estagiário de direito pode compor como sócio uma sociedade de advogados? O que vocês acham? Estagiário de direito. Ele está cursando, ele não terminou o curso de direito, está no estágio, está no núcleo de prática jurídica, e quer formar uma sociedade de advogados junto com 2 advogados. Ele mais 2 advogados. É possível? É permitido? O que vocês acham? O que seria possível? Estagiário compor uma sociedade de advogados? Se você ler com atenção, muito bom, Ricardo, é verdade. Se você ler com atenção, exato, ele vai ter a carteira de estagiário, mas ele não é advogado. Aí, exatamente, todo mundo matou. É como sócio que eu estava perguntando, Natasha? Como sócio, não, Natasha. Porque olha aqui que o artigo 16 diz: não são admitidos a registro, nem pode funcionar todas as espécies de sociedade de advogados, que incluam como sócio ou titular de sociedade universal de advocacia pessoas não inscritas como advogados. O estagiário não é inscrito como advogado, ele é inscrito como estagiário. Então não pode. Tá? Uma outra perguntinha. Olha atenção para essas perguntas, você pode encontrar com elas depois lá. Adiante. Uma outra perguntinha. Olha, um advogado que é impedido de advogar, olha que o impedimento é parcial. Ele pode compor uma sociedade de advogados? O advogado que é impedido de advogar. Vamos imaginar que ele trabalha no estado de Mato Grosso. Ele trabalha num órgão público do estado de Mato Grosso. Ele trabalha na Secretaria de Educação. A pergunta é, então ele é impedido, né? Há impedimento. Impedimento faz... A pergunta é se ele pode compor uma sociedade de advogados. Como sócio. O que vocês acham? Ele está inscrito na OAB, ele tem sua carteira da OAB, e pergunta-se, será que ele pode compor uma sociedade de advogados? O que vocês acham? Quem arrisca a uma resposta? Tânia, pode, Tânia? Pode sim. O que não pode, ô Tânia, é o incompatível. O incompatível que não pode. Porque olha o que diz o artigo 16. Não são admitidos a registro, nem pode funcionar todas as espécies de sociedade de advogados, que incluam como sócio ou titular da sociedade de pessoa de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente, olha aqui, ó, totalmente proibido de advogar. Totalmente proibido de advogar é incompatível, né? O outro é impedido, o impedido pode. Você viu como é que é importante ler com atenção o texto da lei? Então, pode compor, sim, sem nenhum problema. Mas aqui, não tem que ter medo de errar aqui. Aqui é bem tirar a dúvida mesmo. Você não pode errar lá na prova. Aqui você pode errar à vontade. Vamos ver o inciso 2? Se tiver alguma dúvida, eu volto, tá? Nós estamos falando sobre requisitos para formar uma sociedade de advogados. Sujeição
sujeição das sociedades ao Código de Ética e Disciplina. O artigo 15, parágrafo 2º, aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Então, nós temos aqui que a sociedade de advogados, em caso de for penalizada, ter causado algum prejuízo ao cliente, ela vai sofrer, vai ser processada e julgada no Tribunal de Ética lá da OAB, naquilo que lhe couber. A Edith pergunta, como sócio titular da sociedade unipessoal? Como sócio titular da sociedade? Edith, eu vou falar agora sobre a sociedade unipessoal. É o seguinte, a sociedade unipessoal é composta por uma pessoa só. Tá? Então, o sócio é uma pessoa só. Ele tem que ser advogado inscrito na OAB e não pode ser incompatível. Só isso, tá? A sociedade, então, de advogado está sujeita ao Código de Ética e Disciplina. Depois eu vou explicar já a sociedade unipessoal, tá? Então, vai responder lá no Código de Ética e Disciplina também a sociedade de advogados. Vamos mais na frente um pouquinho. Registro no Conselho Seccional do OAB. Lembro vocês que lá o artigo 15, parágrafo 1º, vai tratar disso. Lembra que nós falamos que a sociedade de advogados, diferentemente das outras sociedades, é registrada, passa a existir como pessoa jurídica após ser registrada no Conselho Seccional do OAB. As sociedades mercantis e comerciais é lá na junta comercial. Cartório, não. Sociedade nossa não tem nada disso. Nosso registro é no Conselho Seccional do OAB. Tanto a sociedade simples de advogado, como a sociedade unipessoal de advogados. Tá? A sociedade unipessoal de advocacia. É lá no Conselho da OAB que vai se fazer o seu registro, para a partir daí ela passar a existir como pessoa jurídica. O 4 está em vermelho, que é importante você prestar atenção aqui. Exclusividade do advogado na mesma área do Conselho Seccional. Artigo 15, parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional. Atenção para esse texto do artigo 15, parágrafo 4º. O advogado, no mesmo território do Conselho Seccional dele, vamos pegar um exemplo, o Estado de Mato Grosso. Você tem uma sociedade tem lá a Natasha Castro, a Tânia Sebastiana e a Edith Valadares, formam uma sociedade de advogados aqui em Mato Grosso. Registra essa sociedade aonde? Na OAB. Muito bem. Aí a Natasha tá lá nessa sociedade, tá ela, a Tânia e a Edith. Aí a Natasha eu podia formar uma outra sociedade com o Ricardo e o Wilson, mas eu quero ficar na sociedade da Natasha também. É proibido. Você só pode pertencer a uma sociedade de advogado quando for na mesma área territorial do Conselho Seccional da OAB. Conseguiram entender essa passagem, gente? É importante ela. Ela é importante. Você não pode ser sócio de mais de uma sociedade de advogados no mesmo estado, vamos chamar assim. No mesmo estado. Mas vou pegar um exemplo aqui. O Wilson tem uma sociedade de advogados aqui em Mato Grosso, mas ele resolve abrir uma outra sociedade lá em Rondônia. Ele poderia? A dele é aqui em Mato Grosso. Mas aí ele quer falar, vou trabalhar em Rondônia também. Vai lá, conhece 2 advogados e monta a sociedade em Rondônia. Ele poderia? Natasha já matou a charada aqui. Poderia sim, Natasha, pode.
Porque não é na mesma área territorial. O proibido é na mesma área territorial. Tá? Esse que é o proibido. Então, tem que ficar atento para isso. Olha o texto aqui, ó. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advogados, ou integrar simultaneamente, né, ao mesmo tempo, uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal. Também não pode. Natasha não pode estar numa sociedade e criar uma sociedade unipessoal para ela. É vedado também. Com sede ou filial na mesma área territorial. Agora vamos complicar a vida do Wilson. O escritório do Wilson abre uma filial lá em Goiás. O Wilson tem uma sociedade aqui em Mato Grosso. Tá? Aí o escritório dele abre uma filial lá em Goiás. O Wilson poderia participar de uma sociedade de advogados lá em Goiás? O escritório dele tem uma filial lá. Ele poderia ingressar numa outra sociedade de advogados lá em Goiás? O que vocês acham? Não. Tânia tá fera nisso aí. Não, Tânia. Filial também complica. Se ele não tivesse filial, ele poderia. Mas se o escritório dele tiver uma filial, também está vedado. Olha o que diz o parágrafo 4º aqui, né? Com sede ou filial na mesma área territorial, tá? Então também não poderia. Eu já imagino que vocês entenderam, não tem maior dificuldade, né? Ok? Podemos avançar um pouquinho. Outra situação. Não representar clientes com interesses opostos. Parágrafo 6º. Os advogados sócios da mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. O artigo 17 também do Código de Ética trata a mesma coisa. A mesma... A Tânia está pedindo para colocar essa questão na prova. Eu vou te atender, viu, Tânia? Não vai ser fácil a questão, não. O 5 aqui coloca uma coisa óbvia, né? A mesma sociedade de advogados não pode advogar para as duas partes ao mesmo tempo. Não pode advogar para o autor e para o réu. Né? Então, tem a sociedade advogada a Natasha, a Tânia e a Edith. A Edith entra com ação para o autor, né? E a Tânia vai defender a outra parte, a parte ré. E são todos no mesmo escritório, na mesma sociedade? Não pode. Isso aqui é óbvio, né? Não representar clientes com interesses opostos. Não é possível. Não precisa nem perder tempo explicando isso aqui. Tá? Até aqui é que vai a nossa aula de revisão. E é apenas esses temas que estão colocados aí que eu irei cobrar na nossa provinha, a chamada avaliação do primeiro bimestre, né? Que está programada para dia 17. Ela vai abrir no mesmo horário, né? Lá vai aparecer o horário de Brasília, vai ser 21h45, mas de Mato Grosso, 28h45. São esses 5 tópicos aqui só. Requisitos para inscrição, impedimento de compatibilidade, direitos prerrogativos, mandato, procuração, simplesmente, sociedade de advogados. Perfeito? 6 questões objetivas, né? 6 questões objetivas e 2 dissertativas. E vocês terão 48 horas para desenvolverem essa questão, observando o seguinte: tem que ser na sequência as perguntas e não pode parar. Então, você só senta para fazer essa prova a hora que você tiver o tempo suficiente para isso, tá? Você não corra risco. Respondi a primeira. Aí saio do programa, do AVA lá, vou lá para o fundo de casa, depois eu volto para responder a segunda. Aí você perdeu. Aí não abre mais, tá? Só vai ser corrigido uma só. Então, tranquilo, avaliação muito fácil, conteúdos estão aqui, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, mesmo fora daqui, terminando a aula, se precisou, me ligue, mande o WhatsApp, manda e-mail, estamos aqui à disposição. Eu quero que todos consigam um bom resultado e pedir para vocês que lembrar os colegas de vocês dessa avaliação. É importante que todos façam, gente. Não vamos
perder o semestre. A instituição, em conjunto com coordenação e professores, tem desenvolvido todo o esforço possível e imaginário para que a gente consiga atravessar esse momento difícil e que não tragam prejuízo no andamento do curso de vocês. Então, a gente quer também contar com esse apoio de vocês, com a participação massiva no dia 17, né, na nossa avaliação do primeiro bimestre. Fico aqui, eu vou desligar a gravação, mas continuo. O que vocês quiserem, de dúvida, estou à disposição para responder. E, no mais, desejo a todos um bom feriado. Se puder evitar aglomeração, evite. Não saia de casa sem a máscara. Cuiabá e Várzea Grande aumentou muito o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. As nossas UTIs, hoje, para vocês terem uma ideia, aqui em Cuiabá, nós temos apenas 8 UTIs disponíveis para casos de necessidade, que é muito pouco. Pelo andamento, a saúde nossa deve entrar em colapso até semana que vem. Essa informação é do secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso. Então, cabe a nós termos consciência de que podemos evitar isso. Se não precisar sair, não saia. Se não precisar aglomerar, não aglomere. Se for sair, use máscara, álcool gel para higienizar as mãos. E o que é mais importante de tudo isso, estudem, aproveitem, estudem para que obtenham um excelente resultado nas avaliações, não só da minha disciplina, mas de todas elas. Fique com Deus e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que persistir. Tchau, tchau.